Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você. Pulsar Mais é o espaço onde saúde, esporte e lazer se encontram para transformar sua rotina. Com convidados especiais e temas relevantes, abordamos desde performance esportiva até qualidade de vida e bem-estar mental. Toda segunda-feira, às 21 horas, trazemos informações valiosas, debates envolventes e dicas práticas para você viver melhor e com mais disposição. Acompanhe e faça parte dessa jornada. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Pulsar Mais podcast. Antes de começarmos, quero agradecer a você por ter reservado um tempinho para nos acompanhar e nos seguir nas nossas redes sociais. Quero agradecer também a Jéssica, que no episódio anterior nos abasteceu de informações sobre atividade física na gestação. Hoje vamos tratar sobre disfunções da coluna vertebral. Estamos com um convidado mais que especial, Dr. Evandro, fisioterapeuta. Evandro, quero agradecer a sua presença e também quero que você se apresente ao nosso público. Claro, muito boa noite. Muito obrigado pelo convite. Queria parabenizar pela iniciativa do podcast, trazendo informações que enriquecem, né, no dia a dia aqui sobre saúde e bem-estar no dia a dia. Bom, me chamo Evandro Henrique, como foi citado. Sou especialista em coluna vertebral pela FIC do Ceará. Tenho algumas outras especializações, como quiropraxia, osteopatia, também RPG. Também tenho uma pós-graduação em fisioterapia na parte de traumato-ortopedia desportiva. Então, esse é mais o meu nicho de trabalho, com que eu trabalho hoje. E, de fato, o carro-chefe do meu trabalho hoje é com coluna vertebral, de fato, com que eu amo trabalhar, com que eu gosto de estar promovendo saúde para a nossa Campina Grande. Eita, coisa boa, meu irmão, é o que a gente mais precisa. Evandro, para que eles entendam um pouquinho sobre o tema que a gente vai tratar hoje, tá? Eu queria que vocês falassem para eles, com outras palavras, o que seria disfunção postural, certo? E quais os principais tipos de disfunções? Claro. Bom, hoje nós temos a principal causa de incapacidade em todo o mundo, né? Temos a própria dor lombar, por exemplo. A dor lombar ela é a causa que mais afasta hoje o trabalhador no âmbito ali do seu cotidiano. Temos vários estudos já bem robustos aí sobre o eventual questionamento, né? O que entra ali na dor lombar, o que acontece com aquele paciente, com aquele indivíduo, né? Podemos entrar com outras questões, que seria a questão da hérnia discal, por exemplo, né? Muito bem difundida hoje, que é algo no qual eu recebo muito no consultório. Existem uns pacientes que têm a hérnia discal na parte progressiva, né, que começa naquela protusão discal, que é algo muito leve, dá sinais, né, e nesses sinais, geralmente, o paciente em si, ele não dá muita importância, na verdade, a devida importância. E aí, essa questão da hérnia, ela vai evoluindo, entrando para as outras fases da hérnia discal, no qual o paciente vai ficando um pouco mais complicado, e aí, geralmente, é onde ele procura a ajuda necessária. Podemos também falar sobre a questão do paciente com escoliose, é algo muito bem falado, inclusive recentemente no próprio concurso, né, que teve da APM agora, nós recebemos um grande número de pacientes na clínica que não sabiam que tinham a escoliose, e aí no próprio edital do concurso lá está descrito uma angulação X para que o paciente ele possa ser admitido no concurso. E aí o pessoal estava sabendo ali naquela hora, quando recebi o diagnóstico do exame de imagem, que ele poderia ficar fora do concurso mesmo sendo aprovado Mesmo na passando prova no TAF, dissertativa, mas ele poderia ser reprovado no exame.
E aí esses pacientes procuraram a gente, os que poderíamos ajudar com relação à escoliose, nós ajudamos, né? Fora o trabalho que eu faço lá na clínica, tem outro fisioterapeuta que é especialista diretamente em escoliose e ele faz um trabalho muito excelente lá, que ajuda bastante a esse público, né, que busca essa melhora aí com relação à escoliose. Show de bola, Evandro, show de bola. Evandro, a gente sabe que antes da pandemia, muita coisa mudou, né? Existe um mundo antes da pandemia e um mundo pós-pandemia, né? Então, no nosso pós-pandemia, a gente teve uma rotina moderna, se criou uma rotina moderna. Eu queria saber quais os aumentos, né, nos problemas lombares, nos problemas na coluna que começou a acontecer depois dessa rotina moderna. Claro, bom, nós temos uma posição, né, ergonômica ali no trabalho de qualquer indivíduo. E aí, quando o pessoal partiu para o home office, foi aquela questão mais relaxada, vou trabalhar mais tranquilo, vou deitar na cama, vou ficar no sofá. E isso fez com que o próprio paciente em si, ele adquirisse alguns costumes que ele não tinha naquela jornada de trabalho, especificamente no local de trabalho. Mas em casa era totalmente diferente. Então, esse paciente, ele começou a trabalhar 6 horas, 7, 8 horas em uma posição viciosa. E aí isso passou a acarretar, não é, em dores musculoesqueléticas, que seria aquele paciente que passou a ter mais enxaqueca, aquele paciente que passou a ter uma dor torácica maior, que passou a ter uma dor lombar maior, ou seja, ele alterou drasticamente a posição de trabalho durante a carga horária necessária e como o corpo não estava adaptado diretamente a passar aquela jornada de trabalho naquela posição, isso acarretou em disfunções. Um aumento da cifose torácica, que vulgarmente falando é aquele paciente um pouco mais corcunda, com o peitoral fechado, aquele paciente que ele projetou um pouco mais a cabeça para frente, a sua cervical. Isso fez com que esse paciente ficasse com um pouco mais de enxaqueca, que é aquela cefaleia tensional de causa cervicogênica, ou seja, de causa diretamente cervical, aquele cara que ele sente dor de cabeça e ele não sabe o porquê que aquela dor de cabeça começou a surgir. Às vezes ele até pensa que poderia ser a questão ocular, né? Tá muito tempo de frente para o computador, e aí ele entrava nesse impasse. Afinal, o que foi que aconteceu comigo? Aconteceu que ele alterou a mecânica e dentro da mecânica postural do corpo, isso fez com que acarretasse nas dores que ele está sentindo no momento. Ou seja, o corpo dele não estava preparado para aquela mudança drástica. E nos dias de hoje continua repercutindo, né? As contratações em várias empresas agora partiram para o home office. Só que aí, em relação à saúde, ergonomicamente falando, seria melhor aquela jornada de trabalho no próprio trabalho do que no seu âmbito residencial. Tendo em vista, né, que, por exemplo, vou citar o exemplo das empresas de call centers, né? As empresas de call centers, eles têm lá 6 horas e 20 e durante essas 6 horas e 20, né, tem algumas pausas, até para que a pessoa possa se levantar, né, isso, sair daquela posição que passou vários minutos. Mais ou menos por aí, né, velho? Claro, e até é dito, quando esse paciente, esse indivíduo nos procura, é dito para ele, né, que geralmente a cada, no caso, 50 minutos, 1 hora, esse indivíduo ele precisa sair daquela posição que ele está trabalhando, pelo menos durante ali 1 minuto e meio, para que o corpo ele não adote aquela posição como uma posição viciosa para ele. Aquela posição pode ser uma posição que mais para frente ela vai acarretar em disfunções, dor lombar, dor Sim, sem torácica, dúvidas. dor cervical. E o que é dito para a gente é que eu não consigo, eu não posso. Aí são escolhas, né? Ele tem que fazer isso. Ele precisa a cada 50 minutos, 1 hora, sair daquela posição, ou seja, sair do sentar, levantar um pouco, fazer alguns movimentos receitados, né? Assim como se receita um medicamento, se receita o exercício, se Sim, sim. receita alguns movimentos ao paciente em questão, ao indivíduo em questão, para que ele
não adote aquela postura ali naquele momento como uma posição que está causando desconforto para ele. Tem uma frase que eu sempre digo para os meus alunos e que eu acho que vai cair muito bem com o que você falou. Eu sempre digo a eles o seguinte: ou você agora gasta tempo com exercício, ou você depois vai gastar dinheiro com remédio. Não tem para onde correr, né, Evandro? Claro. E eu digo porque eu sou exemplo também trabalhei em call centers, né? E, por exemplo, como eu fui trabalhar em home office, foi-se embora. Toda aquela ergonomia que tinha na empresa, né? Eu comecei a trabalhar em casa de maneira improvisada, muitas das vezes assistindo ali uma Netflix, um YouTube, né? Postura inadequada, né? Isso também acarretou em mim problemas nas lombares, na coluna. E é importante você citar porque a gente fala com propriedade. Por exemplo, eu trabalhei no call center também, trabalhei 3 anos no call center. Então, quando se fala naquela posição, da forma como você se posiciona sobre o assunto, a gente fala porque a gente passou pelaquela jornada de Isso mesmo. trabalho, todas aquelas 6h20, as pausas. A gente sabe o que é necessário hoje para mudar. Inclusive, é importante você citar a questão da parte que você fala sobre o seu aluno, né? Porque existe um casamento perfeito aí. O casamento perfeito hoje, né? Eu digo aos meus amigos profissionais de educação física, que seria a fisioterapia e o profissional de educação física. É um casamento perfeito. Eu vejo pessoas em redes sociais se atacando, colocando em jogo ali em xeque uma inimizade Sem necessidade. sem necessidade, onde não existe. Existe sim um casamento perfeito em prol da Isso, melhora do aluno-paciente. isso mesmo. Todo mundo ganha, o aluno-paciente ganha a saúde, ele ganha momentos ali que ele pode pegar o neto no colo, que ele pode brincar com o filho, coisa que ele não estava conseguindo fazer antes do nosso trabalho. Sem dúvida. Eu adiciono também, Evandro, a uma área também, em todo esse contexto, a nutrição também. Tanto a nutrição como a educação física, como a fisioterapia, são áreas que se combinam, uma liga a outra, não tem para onde correr, não é Claro. verdade? E, Evandro, eu queria falar com você o seguinte, em relação ao sedentarismo, né? Durante também aquele período de pandemia, né? Eu sei que depois da pandemia, muitas pessoas começaram a olhar de maneira mais adequada para a atividade física, tendo em vista tudo que a Covid-19 causou, né, em todo o Claro. mundo, né? Mas também tem uma relação do sedentarismo e essas dores na lombar, né, dores na coluna. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse impacto do sedentarismo. Claro, quando o indivíduo ele não se movimenta, né, ele fica muito tempo ali naquela posição viciosa durante. Tem a parte do trabalho, tem a parte que ele vai para casa, que seria essa hora, que é, em tese, a hora livre, que é a hora dele praticar alguma atividade física. Quando ele não faz isso, ele faz com que, obviamente, ele tenha uma perda maior da questão, por exemplo, da própria massa muscular, né? Aquela hipotrofia, né? A diminuição do trofismo, ou seja, ele perde proteção nas articulações. Ele faz com que as articulações elas fiquem mais propensas, por exemplo, a processo inflamatório, tendinopatias, bursites, né, tendinites. O enfraquecimento muscular da região. Claro, ou seja, o corpo ele não tem proteção, ele perde a proteção. Como essa proteção ela poderia ser adquirida? Como ele poderia evitar essa quantidade de patologias que ele tem? Simplesmente se movimentando, ou seja, o sedentarismo hoje ele é o pior inimigo. Se você adquirir uma dor lombar, por exemplo, parte disso foi por conta do seu sedentarismo. Ah, mas eu não sou sedentarismo, tá? Eu não sou sedentário, né? Então qual a dose que tu tá dando de exercício para o teu corpo? Ou seja, caminhar 10 minutos para você é o suficiente. Você então não é sedentário porque você caminha 10 minutos. Eu acho que o ato de caminhar se tornou algo muito popular ali. Não, caminha 15 minutos. Cara, isso não vai te ajudar. E é engraçado que você falou que se tornou algo muito popular. Se tornou tão popular que já teve antigamente, né? Hoje em dia acredito que Sim. poucos fazem isso, mas até médico prescrevia, né? Ia lá, é o seguinte, você tá com o quê? Então, beleza, 30 minutos de caminhada.
Cara, tem que procurar uma atividade um pouco mais robusta, uma musculação, um pilates. eh, Pilates, muito importante. Pilates ele é essencial hoje num tratamento, né, em conjunto com a musculação em pacientes com disfunções da coluna vertebral. Ele faz com que o próprio fisioterapeuta, o próprio profissional da educação física, ele, de certa forma ali, se subdivide, né? Tem a parte que o próprio profissional da educação física também trabalha com pilates, tem a parte que o fisioterapeuta Sim. também trabalha com pilates, isso em prol, obviamente, da melhora do próprio paciente barra aluno, né? Porque não é só porque, eu tenho uma dor lombar, eu tenho uma dor na minha coluna que eu vou procurar tanto a musculação quanto o pilates. Esse paciente também pode não ter dor, ele pode, obviamente, ser um paciente em si, um aluno, que ele é aquele cara difícil de trabalhar o alongamento com você ali na hora da musculação, tirar aquele tempo. Então, esse tempo ele é melhor distribuído para ele no próprio Pilates. E aí o paciente consegue ganhar mais amplitude de movimento, consegue ter uma um melhor funcionamento articular, se ele tiver melhor trabalhado de acordo com a parte do alongamento, da mobilidade, do fortalecimento e, obviamente, do trabalho em conjunto de todos esses profissionais que fazem tudo isso funcionar juntamente a ele, ao próprio indivíduo. Evandro, eu tenho uma dúvida, eu queria que talvez seja a dúvida de muitos, né? Ah, Eu queria saber de você, o tabagismo, né? Ele contribui para alguma disfunção postural, disfunção na coluna vertebral? Cara, é importante citarmos, né, o tabagismo aqui, porque já existem, foi discutido, né, várias e várias vezes, e só que a gente não se tinha uma plausibilidade, né, não tinha-se muitos estudos sobre ele, era um pouco escasso, né. Hoje nós temos vários estudos que falam sobre a influência, por exemplo, do próprio tabagismo em pacientes acometidos com hernia discal. Nós temos um mau funcionamento ali na cicatrização, no paciente que poderia se recuperar mais rápido, provindo, né, da hernia de disco, que a gente atrasa esse tratamento do paciente com a questão do tabagismo. As próprias células, né, que trabalham ali na recuperação do paciente, da patologia da hernia discal, ela vai se multando e a gente não vai conseguindo o melhor êxito no tratamento de acordo com o que a gente poderia adquirir em relação a resultados clínicos com aquele paciente. Então, você que é tabagista, né, você que é fumante, sinto muito, mas para você que pensa que não tem uma influência direta, tem sim uma influência direta, não só na questão da hernia discal, é importante citar, mas como uma própria dor cervical, uma própria dor torácica, dor lombar, provinda não só da hernia de disco, de outros fatores que faz com que isso aconteça, né? Que o paciente tabagista ele tem aquela dor, a minha dor não vai embora, a gente costuma ouvir Uhum. muito isso, né? Eu estou trabalhando ali com personal, eu estou trabalhando com fisioterapeuta e minha dor não vai embora, tá? E as outras 23 horas que você passa do dia, você passa fazendo o quê? Cara, nós não estamos o dia todo com o paciente e aluno. O paciente ele tem todo o decorrer do dia que ele pode estar fazendo algo que está atrapalhando diretamente o processo de êxito do próprio profissional da educação física que não tem, não estou conseguindo aquela hipertrofia que eu queria, não estou conseguindo a definição que eu queria. Cara, e como está o resto do teu Ah, dia, isso né? acontece demais. Isso acontece demais. Acontece muito, gente. A gente pega o aluno, faz um treinozinho legal para ele, ele vai pro nutricionista. Mas beleza, a gente tem aquele momento ali de 1 hora com ele, 1 hora e 15 minutos. Mas e depois, o decorrer do dia, como é a rotina dessa pessoa? Como é a filosofia dele de vida, né? O que é que ele come ali escondido? O que é que ele faz que atrapalha aquele rendimento naquilo que ele deseja? Cara, se tem, obviamente também essa relação direta, né, do próprio paciente tabagista, se ele já tem um histórico, se ele já tem uma genética aí acoplada, por exemplo, com o próprio câncer. Se ele já tem um histórico direto na família e ele é fumante, vão ter aí duas situações. Além dele influenciar diretamente na saúde de pessoas que moram com ele vai estar influenciando diretamente na saúde dele. Ou seja, ele pode já estar ali desenvolvendo e acelerando a produção de células cancerígenas. Ou seja,
a gente sabe que não é um bom negócio. Verdade. É difícil deixar, existem tratamentos, obviamente hoje, muito mais eficientes do que se tinha antes, que a gente pode fazer com que você possa perder o vício mais rápido, ou mesmo que seja lento, mas que você perca, né? Começa ali devagarzinho, com ajuda profissional, e aí é o êxito, né? Você deixar ali de fumar. Eu tenho um exemplo da minha mãe, que deixou de fumar há mais de 25 anos, onde do nada ela pegou aquela carteira de cigarro ali, jogou no lixo. Ué, não vai fumar, mãe? Não, vou deixar de fumar hoje. Por incrível que pareça, sem qualquer outra ajuda, até Exa- hoje ela não é uma não fumante hoje, né? Mas é importante também dizer que mesmo depois de todo esse tempo, ela ainda tem resquícios de todos os anos que ela foi fumante. Ou seja, o pulmão dela não é o mesmo de uma pessoa que nunca fumou. E isso vai de acordo aí com o passar dos anos, com o próprio processo de velhice, né? Sim, sim. Ele vai trazendo aí situações que poderiam ter sido evitadas. Sim, eu também falo muito isso com meus alunos, né? Às vezes você passou 20 anos da sua vida, 30 anos da sua vida, fazendo várias coisas que você não deveria fazer. E aí, não, agora, 2025, eu vou mudar minha rotina, vou mudar minha filosofia de vida. E aí, em um mês, 3 meses, você quer que tudo esteja mil maravilhas. Não tem, gente, não tem. Não tem como a gente resolver um problema de 25 anos, 15 anos, de 30 dias, 60 dias. Então, tem que haver uma paciência com todo o processo, né? Na Claro, verdade. isso precisa existir, né? Precisa ter acompanhar o processo. É preciso passar por ele, né? Não existe receita, É não verdade. existe segredo, né? Existe o trabalho, existe o processo, e se você estiver disposto a pagar o preço, você vai colher os frutos. Sem dúvida. Eu me lembro que você falou sobre histórico familiar Sim, em um momento, né? Eu queria saber de você, Evandro, existe predisposição genética para essas disfunções? já se tem, né? Já se sabe disso, que a própria genética de um exemplo, né? Sua mãe, ela, por exemplo, poderia ser uma pessoa acometida muito cedo com hernia discal e ela acelerar o processo de degeneração muito rápido. Então você, como filho dela, você tem uma predisposição genética a ter uma disfunção mais cedo, a ter uma hernia discal mais cedo, por exemplo, né, mais cedo ou mais tarde, e aí ela acelerar aquele processo ali da degeneração do disco intervertebral, fazendo com que, obviamente, se tenha uma disfunção maior do que uma pessoa que ela não teve uma predisposição genética, ou seja, da mãe, do pai. Então, é muito comum no consultório recebermos pacientes que citam, né? Ah, é algo já de família, minha mãe tem, meu pai tem, e isso não é coincidência. Já se tem vários estudos sobre essa situação, sobre essas questões, né, de genética correlacionadas diretamente com pacientes com hernia discal, por exemplo. Ou seja, se você está se perguntando se tem uma relação direta, tem-se uma relação direta com a questão genética aí de seus pais, de seus avós. Então tem, já se sabe que tem. Agora, se você sabe que tem, se você sabe que eles tiveram, você também sabe que você precisa mudar a estatística, né? Que você já pode prevenir de ter crises de travamento, de ter piores crises relacionadas à própria hernia discal, porque quando se fala em hernia discal, a gente tem várias situações que entram dentro aí do âmbito patológico, ou seja, pacientes que travam ali lavando um prato, lavando roupa, por exemplo. Aí eu fui estender a roupa no varal, travei. E isso tudo, fique sabendo que acontece porque você tem uma hernia discal. Ela já estava te avisando que ia acontecer algo, e aí aconteceu em um belo dia, simplesmente quando você se abaixou para pegar ali aquele galão de água, para trocar ali o seu botijão de gás, que é muito comum isso acontecer. O problema estava esperando só você puxar o gatilho. Exatamente, é o que a gente fala para o paciente em questão, que é o gatilho, né?
e já estava lá. Era só o gatilho que ele estava esperando. Ah, mas se eu tivesse fazendo atividade física, poderia acontecer? Poderia acontecer. Só que você diminui drasticamente a probabilidade, Os riscos. os riscos, a incidência, ela diminui drasticamente. Ou seja, a gente sabe o que fazer. Só que a gente só não quer fazer. Muitas pessoas, né? É verdade. Evandro, a gente falou um pouquinho sobre ergonomia, né? Quando a gente falou, citou algumas empresas de call center e tudo mais. E tem algumas empresas também, eu vou citar o exemplo, algumas empresas de indústrias, que é onde o pessoal faz muito movimento repetitivo, né? Que também acabam gerando esses problemas de disfunções na coluna vertebral, né? Eu queria, e eles utilizam muito, muito não, né? Deveriam utilizar mais, mas algumas dessas empresas, eles colocam para tentar diminuir esses problemas, né? Até com questão de atestado do pessoal e tudo mais, a questão da ginástica laboral. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação, né, da ginástica laboral com essas disfunções, os benefícios dela no ambiente de trabalho e tudo mais. É de suma importância disseminar a boa informação, né? E não é brincadeira, vai parecer piada, mas não é. Mas eu trabalhei também em indústria antes da minha formação. Também, por incrível que pareça, foram 3 anos. Então, eu tanto trabalhei como operador, como depois, como se sabe, né, na grade curricular e da fisioterapia, eu fui para a mesma empresa onde eu trabalhei, só que na parte de fisioterapia, na parte ergonômica, né? Ou seja, eu também vi de perto os dois lados, o lado do trabalhador e o lado do profissional que quer ajudar, obviamente, com a ginástica laboral, como foi bem citado por você, Ítalo. E a gente tem um grande problema com relação a isso, porque as empresas em si, as grandes indústrias, né? Se a gente pegar aquele pico de produção naquele dia, por exemplo, ele não vai permitir que aquela pequena célula, aquela pequena linha, ela pare por 5 minutos. Ah, mas só são 5 minutos. Mas 5 minutos ali eu vou perder tantos pares. Ou seja, é, se é dito para ele, Já para a gente não perder a ideia, sim, 5 minutos seria o suficiente? não seria o suficiente. Precisaria de mais tempo, até pela quantidade de funcionários que se tem em um determinado setor. Teríamos que ter, obviamente, acredito eu, na minha ideia como profissional, teríamos que ter os dois profissionais ali envolvidos, que seria o profissional de educação física e o fisioterapeuta, os dois juntos, para fazer ali um trabalho direcionado com aqueles operadores, que não temos aquele tempo necessário para poder trabalhar diretamente ali e somar na vida daquele paciente, daquele operador. Só que, o que acontece? Quando isso é passado para os superiores, que não conseguimos, né, êxito ali naquele tempo da ginástica laboral, por exemplo, não é dito para ele o outro lado. Esse outro lado seria de que você prefere perder o operador por 3 meses, por 5 meses, ou você prefere me dar 5 minutos, mesmo que pouco, mas você prefere me dar esses 5 minutos? Isso vai deixá-lo pensativo. Porém, o outro lado, que seria o lado financeiro, vai pesar para ele. Sem dúvida. Gente, não é do nada que uma empresa coloca uma ginástica laboral, tá? Com certeza, os líderes, né, eles vão lá e estudam lá. Realmente a gente perdeu tantos empregados num determinado tempo por problemas em dores lombares, né? A gente levou alguns processos de alguns empregados devido a problemas de dores lombares. Então, o que é que a gente vai fazer para diminuir esses problemas? Ginástica laboral. É mais ou menos assim que funciona. Não é questão, não, a empresa é bonzinha, eles estão dando 15 minutos para a gente dar um descanso, fazer um alongamento assim, né? É mais ou menos assim que funciona, né, Ivan? Exato. E eu tinha uma ideia enquanto profissional, logo quando me formei ali enquanto estudante, de que aquela empresa ela deveria investir num fisioterapeuta fixo ali, para ele trabalhar ali em torno de
20 horas, 30 horas semanais, para que ele pudesse atender diretamente ali no setor de saúde, junto ao médico do trabalho, junto à CIPA, ou seja, um trabalho ali em conjunto para poder ali sanar o problema lá mesmo, aquele indivíduo ali, o industrial, ele não ter que ir ao médico, passar por ali, ter um atestado de 30 dias, ou seja, ficar afastado, onde ali poderia ser resolvido o problema na raiz. Ou seja, a gente poderia ter todos os profissionais ali ao seu dispor e o gasto ele seria infinitamente menor do que o gasto que se tem, porque você perde funcionário, você perde aquela pessoa ali durante 20, 30 dias afastado, durante 5 dias, durante 2 dias. Ou seja, o cara poderia estar ali, você tirar um tempinho ali de 40 minutinhos do trabalho dele naquele dia. Cara, você tá com dor, vai ali no fisioterapeuta, conversa com ele, fala o que é que você está sentindo. E a gente poderia trabalhar mesmo que fosse esses 40 minutos, daria para trabalhar bem melhor, porque seria algo mais direcionado. Ou seja, aquela empresa, ela teria uma produção melhor, um gasto menor ali com relação a funcionário e danos médicos. Ou seja, a empresa sairia ganhando e o trabalhador também sairia ganhando. Mas infelizmente é uma luta difícil. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil que precisa ser melhor discutido para poder somar aí positivamente em ambas as Entendi. partes. Entendi. Só para me entender melhor, né? No caso, seria muito mais vantajoso para a empresa, né? Que ela, por exemplo, pagasse ali para seus funcionários um dia na semana no qual ele tivesse um atendimento com um fisioterapeuta de 40 minutos, do que todos os dias lá ele separar 15 minutos, 20 minutos, parar a produção para. No caso, seria melhor um dia com fisioterapeuta, mais ou menos assim. Mais ou menos isso ele teria ali, o fisioterapeuta ficaria na empresa, você distribuindo na semana 30 horas, por exemplo. E dentro dessas 30 horas ele estaria à disposição ali do funcionário, Entendi. de qualquer funcionário que sentisse um eventual incômodo que já fosse persistente, que não é difícil, aí iriam ter muitos. Havendo até um tratamento imediato do Isso. problema, né? Eu tô me sentindo mal, eu tô travando aqui. E aí o cara vai lá, conversa com o fisioterapeuta, relata para ele qual foi o movimento que ele fez lá. O cara vai lá na linha de trabalho, já verifica qual foi o movimento. Por quê? Quando esse cara chega para a gente, é algo que a gente faz em relação à própria pergunta para ele, que é como é o seu trabalho, o que é que você faz, qual a posição que você fica. Durante quanto tempo você fica naquela posição? Aí tu imagina que o profissional de saúde vai estar lá vendo o que é que o cara faz, como é que o cara faz, quanto tempo o cara fica, ou seja, a gente encurta o trabalho. E é importante a gente destacar porque é o seguinte, as dores lombares, né, são as principais, é a segunda principal causa de consultas médicas. Só perde para dor de cabeça, né? Para você ver como é que anda todo esse processo, quanto poderia ser economizado, né? Quanto também a empresa poderia dar de qualidade de vida para o seu funcionário, né? Claro. Podendo evitar vários problemas, não é isso? E eu queria perguntar a você, Evandro, quais são os empregos assim que tem mais problema, mais ligação com dores na coluna, né? As profissões que tem mais ligação com dores na coluna. Bom, se tem um grande número, né? Você citou aí a questão da dor de cabeça e da dor lombar, não é? Quando a gente fala em afastamento do trabalho, a dor lombar é a causa principal. Isso aí já de anos e anos, e que esse problema a gente não tem uma melhor resolutividade, porque a gente não consegue cortar os caminhos. Quando a gente olha aí para aquele indivíduo que trabalha, por exemplo, em construtora, aquele indivíduo ali, ele tem-se, durante certo tempo, como ele se movimenta mais, o trabalho dele é mais dinâmico, mais pesado, porém mais dinâmico, ou seja, ele se mexe mais. Ou seja, aquele cara ali, e o cara que trabalha com telemarketing, por incrível que pareça, o cara com telemarketing vai estar mais propenso
a sentir uma eventual dor lombar, a ter uma dor de cabeça, como foi bem citado por você, do que aquele cara que trabalha com a questão de construções, vulgarmente falando, né? Vamos falar do servente de pedreiro. Até porque ele está em movimento constante, né? Exatamente. Aí você vai dizer, mas esse pessoal não sente dor? Ah, esse pessoal sente dor. Só que, se a gente for olhar a forma como esse pessoal trabalha, ou seja, como é mais dinâmico, ele vai, obviamente, ter, sim, de certa forma, um próprio autotratamento, por incrível que pareça. Mas só o fato dele estar ali se movimentando é um autotratamento. É só você olhar, que a gente costuma até dizer isso, né? Como é o shape do pedreiro, né? É verdade. Como é o corpo de um cara que trabalha como servente pedreiro. Ele é um cara com saúde, não todos, obviamente, né? Não vamos generalizar, mas quase ali grande parte deles é um pessoal mais forte, é um pessoal ali que tem uma capa maior em relação o trofismo muscular, diferente daquele cara ali que trabalha como telemarketing 6 horas e 20 sentado na mesma posição. Você falou em dinâmico, né, no dinamismo do pedreiro, e veio uma pergunta na minha mente. Por exemplo, passei 1 hora mais ou menos na mesma posição, né? E eu preciso dar uma parada para fazer um alongamento, né, Evandro? Eu queria saber de você, qual seria o melhor alongamento, o estático ou o dinâmico para aquele problema? Cara, o alongamento dinâmico, ele vai ser uma boa opção naquele indivíduo que ele fica muito tempo na mesma posição. Ou seja, ele trabalhar movimentos repetitivos relacionados ali à disfunção dele. Por exemplo, se ele está ali 6 horas e 20 ele sente dor lombar. Então, quais os movimentos primordiais ali relacionados à lombar? Flexão, ou seja, o ato de se debruçar, né? Flexão e a extensão, que é aquele para trás. Então, esses movimentos em si são os movimentos primordiais para serem repetidos ali, logo em seguida, após aqueles 50 minutos, após aquela 1 hora de trabalho, que o paciente ele consiga fazer aquilo ali naquele curto prazo de tempo. Então, a forma dinâmica nesse indivíduo seria melhor do que a forma estática dentro do que nós imaginamos, né, que esse paciente seria o paciente que trabalhe com telemarketing. Show de bola. Só para lembrar o pessoal que está nos acompanhando, tá? Gente, a gente fez um bloquinho de perguntas lá no Instagram, certo? E a gente separou 2 perguntas de 2 seguidores para que sejam respondidas durante o programa, tá certo? Então fica ligado, continua nos acompanhando, que já já a sua pergunta vai ser respondida, tá certo? Evandro, eu queria falar com você a respeito agora do tratamento, né? Quando vocês recebem lá os pacientes em relação ao manejo e tratamento das disfunções, qual é o tratamento que vocês passam para os pacientes? Bom, os pacientes, a grande demanda, né, que recebemos hoje é aquele paciente que ele chega travado, né? Aquele paciente que ele chega de cadeira de roda, é aquele paciente que, vulgarmente falando por ele, né? Cara, eu tô torto, me ajuda aqui, eu tô me olhando no espelho, não tá normal isso aqui, minha cintura tá pro lado, meu corpo tá pro outro, eu não sei o que é que tá acontecendo. Então, geralmente é esse tipo de paciente que nós recebemos lá na clínica em que trabalhamos. E como vocês avaliam ele? Esses pacientes, eles são avaliados de acordo com cada disfunção que eles apresentam. É aquele paciente, geralmente, que ele é acometido com a hernia de disco, e aí ela entra dentro das suas complicações, né? E essas complicações, primeiro, Ítalo, é importante citar que existe algo na avaliação que é primordial, que são as red flags. As red flags são as bandeiras vermelhas, ou seja, antes de tocar no paciente, nós excluímos, certo? As bandeiras vermelhas, que seriam aquele paciente que caiu por exemplo, aquele paciente que caiu e tem uma suspeita de fratura naquela determinada região. E aí, se esse paciente ele não passou por um exame de imagem para descartar a fratura, a gente não toca no paciente. Se a gente tem uma suspeita que esse paciente, ele, por exemplo, teve uma perda de peso exacerbada recentemente, e essa perda de peso ela gerou nesse paciente também logo em seguida processos inflamatórios,
foi gerado ali um quadro de infecção, ou seja, ele pode ter uma patologia um pouco mais complicada, que seria um eventual câncer. Então, não tocamos no paciente enquanto não descartamos todas as bandeiras vermelhas. Mas o nosso carro-chefe de trabalho é trabalhar com movimento, ou seja, devolver para o paciente função. Isso aí é diretamente tá ligado hoje no nosso carro-chefe lá, que é a própria quiropraxia, né? A quiropraxia é uma técnica que está focada em restabelecer ali, dar um restart na coluna do paciente em questão e fazer com que a gente dê um reset. Esse reset é voltar novamente, trazer a coluna para para aquela posição ali que é chamada de subluxação vertebral, ou seja, as vértebras da coluna elas fazem um pequeno movimento. Não existe aquela questão de estar fora do lugar, estar torcida. Não chega a ser assim, né? Na verdade, o que acontece é uma pequena disfunção que ela está ligada diretamente à hernia discal e aí ela começa a fazer um pinçamento na estrutura do nervo. E isso vai causando várias repercussões. Começa com aquela dorzinha local, chatinha, por algumas horas, por alguns minutos. E aí, durante o tratamento em si, a gente vai corrigindo aquelas subluxações ali da coluna vertebral, trazendo novamente a funcionalidade para o paciente. E aí é onde entra esse trabalho, né, esse casamento perfeito aí com o profissional de educação física. Porque quando o paciente ele vai ficando um pouco mais funcional, aí é onde está na hora. Ó, cara, você vai procurar um profissional de educação física, vai procurar ali uma academia da sua Processo de preferência fortalecimento. para você partir para o processo de fortalecimento. Isso precisa existir. Eu costumo dizer que é inegociável. É inegociável. No tratamento, o paciente ele não partir. Ah, mas eu não quero ir diretamente para a musculação. Cara, então vamos fazer uma adaptação. Você vai primeiro para o Pilates, passa por um processo de adaptação e depois você vai para a musculação. Mas eu preciso que você vá. Se posteriormente o indivíduo não seguiu as recomendações, então há grande probabilidade desse cara voltar de novo para a gente com a mesma disfunção. E existe dores e dores, né, mano? Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Qual seria mais ou menos a diferença de dor aguda para dor crônica, né, nesse processo? Pronto, se a gente for falar em dor crônica, por exemplo, a gente pode citar um quadro muito interessante que seria o paciente fibromiálgico. O paciente fibromiálgico ele tem uma dor crônica. Aquela dor ali, para ele, é algo, em grande parte das vezes, muito excruciante. Por quê? Você encontra pessoas acometidas com fibromialgia ali durante 3, 4, 5 anos, que é algo no qual está ligado diretamente à parte emocional dele. Então, geralmente, esses indivíduos que costumam sentir dor já há longos anos, 4, 5 anos, são pacientes que são propensos, né, à dor crônica, que nós podemos trazer para o clima direto aqui de Campina Grande, esse clima louco que é sol, chuva, esse friozinho que está fazendo. Inclusive, agora, recentemente, foram admitidos um grande número, né, de pacientes na clínica com uma dor que já estava ali adormecida há muito tempo, mas que está ligada diretamente com o frio. Não é algo, por exemplo, é algo diferente, eu estava sem sentir a dor, ficou frio, voltei a sentir dor. Tem uma ligação direta. Quando o tempo fica mais frio, os músculos eles contraem mais ao processo de vasoconstrição ali naquela estrutura, e aí você que tinha aquela dor lombar que já estava sanada ali há muito tempo, passou a sentir novamente. Ah, cara, eu vou piorar de novo, eu vou travar de novo. Calma, você não vai travar. É só o frio que está entrando numa relação direta ali com o seu corpo e está fazendo com que você sinta eventuais incômodos que estavam adormecidos. Gente, e engraçado que você falou adormecidos, e vai parecer até engraçado, tá? Mas eu quero falar um negócio muito sério. Talvez a situação que está gerando a sua dor crônica seja a pessoa que está dormindo com você, é o seu colchão, né? Tem uma coisa que eu falo com meus amigos, é o seguinte, a gente pode economizar em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Dentro de casa, vai mobiliar a casa, você pode economizar em qualquer coisa. Mas a gente não deve economizar no colchão. Porque eu sou prova viva que eu passei muito tempo sentindo dor
na lombar, né? E, meu amigo, comprei um colchão bom, reduziu minhas dores, né? Claro que eu fiz um tratamento, mas reduziu bastante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o caso do colchão, né? Colchão e dores lombares. Claro, é até importante, né, disseminar essa informação com relação ao colchão, porque, por exemplo, você comprou um colchão. Esse colchão que você comprou, ele tem características, né? O colchão, ele pode ser um colchão mais duro, ele pode ser um colchão mais mole, e aí a gente entra num debate, né? O colchão bom para você, Ítalo, pode não ser um colchão bom para mim. Se você me perguntar, Evandro, qual o melhor colchão? Se você me disser aí o melhor colchão, eu vou comprar. Pode ser um colchão ruim para você. Você pode se adaptar melhor a um colchão mais duro, eu posso se adaptar melhor a um colchão mais mole. E aí a gente entra no debate do travesseiro. Qual o travesseiro ideal? Ergonomicamente falando, seria aquele travesseiro que fica ali numa posição neutra, que você O da NASA. nem baixa muito ali sua cervical, nem muita flexão lateral, né, para um lado nem para o outro. Só que o travesseiro ali, ele vai ser moldado de acordo com o que o seu corpo ele apresenta para você. Pode ser aquele travesseiro mais alto, pode ser aquele travesseiro mais baixo. Se ele não faz bem para você, eu comprei o travesseiro que foi recomendado para mim pelo médico e não está funcionando. Significa que aquele travesseiro ali, aquele colchão, ele não é bom para você o suficiente. Então, trocar o colchão é até uma questão inclusive, de higiene diretamente, né? Você trocar o colchão, aquele colchão que já está ali afundado naquela região onde você dorme, e aquilo ali vai trazer para você disfunções. Ou seja, você precisa, porque você está alterando a mecânica da sua coluna durante ali 8 horas de sono. Quem hoje consegue ter 8 horas de sono? É luxo, viu? É verdade, é verdade. Citando um exemplo aqui, é luxo. Evandro, eu queria que você falasse de uma experiência sua, tá? Um caso assim que você teve de sucesso. Era um caso muito grave que chegou para você e você conseguiu reverter aquele caso em uma consulta. Você poderia passar para a gente essa experiência? Claro, assim, na verdade, esses pacientes, né, que são pacientes Obrigado. que são acometidos, né, com hernia discal, são pacientes em algumas situações muito complicadas. E aí tem uma complicação citada, né, em vários vídeos aí que hoje são disseminados na internet, que é o chamado shift lateral. É um bloqueio lateral que o seu corpo ele faz num paciente acometido com a protusão discal. Ou seja, o nervo ele se sente agredido ou no lado direito ou no lado esquerdo, por exemplo, né, que é o que a gente chama de posterolateral, à direita ou à esquerda. E aí o paciente ele desloca a pelve para o lado. E aí ele fica torto assim do nada, vulgarmente falando, né? Obviamente. E aí esse paciente ele chega lá na clínica para a gente muito agudo. E aí, o que a gente consegue, né, fazer com que esses pacientes eles consigam mudar a mecânica, eu me lembro muito do meu primeiro paciente que eu recebi dessa forma. Eu olhei para ele, no meu primeiro momento, a sensação que eu tive foi que aquele paciente ele tinha escoliose. Acho que esse paciente ele tem uma escoliose, por isso que a pelve dele está deslocada para o lado, tal. E aí, por incrível que pareça, esse cara tinha para mim vários exames de imagem. Ele tinha raio-x, tinha ressonância, tinha tomografia. E eu vi o raio-x do cara, nenhuma curvatura aparente. Ou seja, aquele cara não tinha nenhum tipo de escoliose. Falei, poxa vida, por que a pelve do cara se deslocou assim? E eu tentava voltar a pelve do cara não voltava. E aí, meu Deus do céu. E aí a gente vai refrescando a memória, vai conversando com o paciente. Cara, esse paciente tem um shift. Só que como era o meu primeiro shift, eu fiquei confusa e, pô, cara, vamos lá, vamos tentar devolver a funcionalidade para esse paciente. E aí eu me lembro que nesse dia foram 2 horas de tratamento. Não é comum, geralmente ali em torno de 50 minutos, 1 hora. Foram quase 2 horas ali tentando devolver a funcionalidade para aquele paciente em questão. E aí, com muita perseverança ali, minha e do próprio paciente em questão, que aceitou muito bem o tratamento, a gente conseguiu devolver a pelve dele novamente para a região em questão, né? Tirar o deslocamento lateral. E aí esse paciente saiu super satisfeito assim, depois desse dia, eu me lembro que eu postei eu disse, cara, foi tão interessante que eu tinha tirado uma foto antes
para mostrar um amigo que eu tinha para discutir o caso com ele. E aí, quando acabou o tratamento, que eu olhei o paciente citou para mim, ele falou, cara, eu tô me sentindo que eu não tô mais torto. E aí, quando eu fui olhar direitinho, eu falei, pô, cara, deixa eu ter que tirar outra foto sua, porque eu preciso fazer um antes e um depois. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu deveria postar aquilo, que quantas pessoas poderiam receber aquela informação e poder, né, se dirigir à clínica para poder tratar, ter um tratamento mais resolutivo. E foi onde eu comecei a me especializar mais e mais com outros cursos com relação à coluna vertebral. E hoje em dia, o paciente que eu mais recebo na clínica é o paciente acometido com shift lateral, ou seja, é aquele paciente que de fato ele chega tortinho ali, né, vulgarmente falando, e a gente consegue ajustar novamente, muitas vezes no primeiro atendimento, a gente consegue ter um resultado aí em torno de 80%. Obviamente, existem aqueles pacientes que são um pouco mais complicados, e aí você consegue uma melhora ali de 20%, que já é uma melhora para aquele paciente que está com uma dor 10, você conseguir diminuir ali 10% para ele é muito. Por quê? Quando ele chega para você, geralmente ele já chegou medicado. E muita medicação. Medicação injetável, medicação via oral, sem resolutividade. Diminuindo 0% da dor que ele está sentindo. Então, se aquele paciente que não teve êxito com a medicação, você consegue ter êxito ali com 10%, 15% da dor dele, cara, você vai fazer com que ele tenha um outro olhar, uma outra perspectiva ali para o tratamento fisioterapêutico naquela disfunção dele. Isso eu estou citando os pacientes mais graves, né? Aquele Sim. paciente ali, que o outro paciente em questão, o outro lado, ele geralmente tem a resolutividade muito mais rápido, ali que gira em torno de 80% de diminuição do quadro álgico e do quadro de dor no primeiro atendimento. Devolver funcionalidade, é o que a gente busca. Evandro, qual a expectativa que você tem assim da fisioterapia, né? Da sua área, a expectativa que você tem em relação ao futuro da sua área, em relação também à prevenção de dores na coluna, o que você espera? Ítalo, espero que já tenha acontecido, né, uma grande movimentação aí com relação a outras técnicas. Por exemplo, recentemente foi dito aí, né, na resolução aí do próprio conselho, né, do CREFITO, que o fisioterapeuta agora ele está respaldado com relação a os injetáveis, né? Ou seja, é algo no qual eu acredito que 90% dos fisioterapeutas não estão preparados com relação à especialização para poder trabalhar diretamente hoje com injetáveis. Ou seja, é uma vitória sim para a categoria, para a profissão, é um avanço muito grande, até o ato também de receitar, que não tínhamos, né, esse respaldo, agora também nós temos, de receitar a medicação para o paciente em questão. Só que eu acho que a parte de injetáveis ali, ela pode ser melhor difundida. Eu acho que nós temos avanços, está caminhando aí para algo muito grande com relação, por exemplo, a uma aparelhagem muito melhor. Nós temos hoje terapia por onda de choque com uma resolutividade de grande repercussão aí, até entre os próprios ortopedistas que também utilizam o mesmo aparelho. Nós temos aí outros aparelhos de eletroestimuladores que hoje se tem, né, uma melhor aplicabilidade no paciente, melhores eletrodos. Então, assim, a profissão está caminhando para algo grande, para algo no qual a gente tenha como apresentar para o indivíduo algo melhor, o melhor para ele. Só que aí tem a questão do acesso, né, do acesso à informação, que ela precisa ser melhor discutida. A gente não pode trabalhar com base em achismo. A gente tem que trabalhar com base num pilar de linha clínica, né? Que é a questão da prática baseada em evidência, né? Nós temos que ter uma prática muito bem alinhada, ou seja, nós temos que ter prática naquilo que a gente relata para o paciente em questão. Ou seja, nós temos que ter anos trabalhando ali na mesma área, tendo casos e casos bons e ruins, para poder ter uma melhor aceitação no público. Como também
precisamos que os outros profissionais trabalhem em conjunto. Nós temos que ter uma mesma linha de raciocínio. Obviamente, não tem como um profissional de educação física falar a mesma coisa de um fisioterapeuta, porque são ideais diferentes. Porém, nós podemos trabalhar numa mesma linha, que seria aquela linha de funcionalidade para o paciente, trazer o melhor para ele, assim como também o médico pode ter essa linha de raciocínio, não tirar o paciente da musculação, por exemplo, não tirar o paciente da fisioterapia, ou seja, trabalhar em conjunto, é aquele trabalho multidisciplinar. Ver uma periodização, né? Saber até que ponto o fisioterapeuta ele vai trabalhar com aquele paciente, a partir dali o educador físico vai trabalhar com aquele paciente, né? Claro, e nesse círculo, né, nesse trabalho multidisciplinar, a pessoa, né, o indivíduo ele só tem a ganhar. Sem dúvida, sem dúvida. Não, eu não vou trabalhar com médico, eu não vou trabalhar com profissional de educação física, você vai se tornar um profissional previsível e limitado. O mundo é para todos. Então eu acho que tem trabalho para todo mundo, independentemente da área. Tem trabalho para todos. Agora você precisa ser um bom profissional. Se você se limita a trabalhar com um público X, com técnica X, não existe técnica soberana. Aquele profissional que trabalha só com aquilo, ele não vai ter o resultado esperado. Ele precisa ser um profissional de mente aberta. Precisa ser um profissional que consiga ouvir e consiga trabalhar de acordo com o que a evidência traz de melhor para nós. E aí, na prática clínica, a gente consegue ali filtrar o que a gente pode fazer ou não fazer, né? O que dá para fazer, o que não dá, de acordo com as condições que a gente tem no momento, e trazer o melhor para aquela pessoa. Show de bola, Evandro. Gente, a gente tá chegando para a parte final, tá, do nosso podcast, mas antes que isso aconteça, tá, nós separamos duas perguntas do nosso quadro de perguntas lá no Instagram. Então você, seguidor do Pulsar Mais Podcast, interaja conosco, tá? Façam perguntas, dê sugestões, isso é muito importante para nós, tá? E nós separamos duas perguntas, tá? Uma de Eric.fxp, que a pergunta dele foi o seguinte: eu queria saber como faço para fazer com que minha lombar volte ao normal e parar de sentir dor. Eu acredito que o Eric, né, ele já tenha tido, ele tem uma saudade de como a coluna dele era antes e como ela está agora no momento, né? Provavelmente, né, o Eric deve ter algum tipo de dor lombar, eu acredito, né, pela a fala dele. E aí o Eric, você precisa procurar a ajuda de profissionais, né? Primeiramente, né, de acordo com se tiver tido algum episódio de trauma, primeiro procurar o médico em questão para descartar qualquer tipo de bandeira vermelha. Logo em seguida, procurar o fisioterapeuta para que a gente possa avaliar, possa identificar, né, quais as disfunções que ele apresenta e aí olhar para si também, para poder conseguir identificar. Eu sou uma pessoa sedentária, não sou uma pessoa sedentária, como é que é a minha vida no momento, como é que tá? Porque essa pessoa ela pode estar, obviamente, também se sabotando. Ela pode não estar fazendo o que deveria fazer com relação à prática de atividade física, e aí agora está pagando o preço. Porque, assim, a tendência do envelhecimento ela é para todos. Então, sua coluna com 15 anos não vai ser a mesma coluna com 30 anos. O carro é como um carro, né? Ele é usado e ele precisa de manutenção. Assim como a nossa coluna vertebral. Ela é usada e precisa de manutenção. Se a gente não dá a manutenção necessária para ela, o que vai acontecer? Ela vai entrar em disfunção. E aí você precisa procurar profissionais qualificados, mesmo que não seja eu, possa ser até outro profissional, fisioterapeuta, mas que tem especialidade em coluna vertebral, da sua confiança também, né, se você já tiver, e procurar ajuda para conseguir melhor sanar aí o teu problema, né, principalmente com relação à funcionalidade. Acostume-se com o hábito, primeiramente, de praticar atividade física e sair do sedentarismo, caso você seja. E aí é vida que segue, trabalho que segue, junto aí a essa parte multidisciplinar, do profissional de educação física, fisioterapeuta e o médico. Evandro, a gente também separou uma pergunta de Alexandre Silva CG. Ele fala o seguinte: sinto dor na lombar ao realizar atividades simples do dia a dia. Como posso resolver?
É, eu acredito que dentro da pergunta, né, do Alexandre, tenhamos aí uma pessoa na qual, né, um indivíduo no qual ele não tem um suporte maior com relação à coluna vertebral, ou seja, ele não trabalha ali diretamente com a questão da prática da musculação, por exemplo, de alguma outra atividade, em que ela possa dar um respaldo maior para o tratamento. Ou seja, tarefas simples de casa como citamos anteriormente, ou seja, lavar um prato, estender uma roupa. Então, quando o paciente ele vem sentir incômodo nessas atividades do dia a dia, isso significa que esse paciente em questão, a pessoa em questão, ela tem disfunções da coluna vertebral apresentáveis pelo fato de não ter um suporte maior com relação, por exemplo, a uma estabilidade da musculatura. Ou seja, não tem um suporte da musculatura, as articulações obviamente estão frágeis, mais sujeitos ali naquela região a tendinites, bursites e outras patologias que podem acometer. Ou seja, você precisa procurar profissionais qualificados para poder te ajudar, né, a sair também do sedentarismo, que eu acredito que seja uma pessoa sedentária pelo relato, e trabalhar diretamente com a parte de força, né, do fortalecimento ali. E é até importante citar a questão do fortalecimento, Ítalo, porque tem tido muito uma frase hoje em dia que é fortalecer a coluna. Não se fortalece coluna, você fortalece o complexo como um todo. É aquele cara que tem que fortalecer o core, é aquele cara que tem que fortalecer a musculatura paravertebral ali próximo à coluna, é aquele cara que precisa ter um quadril forte, ou seja, você não vai trabalhar só fortalecimento de coluna vulgarmente falando, você precisa trabalhar todo o complexo. Isolar uma única região não vai te dar uma maior resolutividade. O que vai te dar uma melhor resolutividade é o fortalecimento de todo o complexo. Gente, a gente está chegando ao final, né, de mais um programa, de mais um podcast, tá? Eu quero agradecer a Evandro. Evandro é um cara que eu conheço há quase 15 anos, tá? Eu sei da capacidade desse cara, é um amigo que eu tenho. Então, Evandro, eu queria que você desse suas últimas palavras a quem está nos acompanhando, tá? Também falasse onde eles podem lhe achar aqui em Campina Grande, onde você trabalha, e falasse também das suas redes sociais, onde Claro. eles possam lhe acompanhar e ficar mais bem informados. Claro, bom, Ítalo, queria agradecer, como o Ítalo bem citou, nós nos conhecemos há anos e ali no colégio a gente não imaginava que a gente estaria aqui sentado num É verdade. podcast como dois profissionais de saúde, disseminando conhecimento e saúde para a população de Campina Grande. Então, queria agradecer pelo convite, toda a organização, do pessoal que está aqui, do seu convite a participar do programa, do podcast, do Pulsar. É, grato aqui por conseguir disseminar a informação sobre o meu trabalho, tá? Então, trabalho diretamente com coluna, como foi bem citado para vocês, pessoal. Hoje atendo na Fisioclínica, Clínica da Coluna, localizado na Vigário Calixto, 567, Catolé. Ali naquela avenida, todo mundo conhece, próximo ali à Gauchinha. E nas redes sociais, no Instagram, né, que é a rede carro-chefe aí de conhecimentos, que tem lá os vídeos com os pacientes, para que vocês também possam acompanhar ali alguns relatos que tem lá na rede social. Tá lá, @Evandro Fisioterapeuta, tá? Então, quem quiser seguir, segue lá, o perfil é aberto. Grato aí, já você que foi lá, que seguiu, que está lá, verificando todas as informações. E muito obrigado aí a todos vocês, a você que ficou até agora, que viu todo o programa. É muito importante para que você aí possa ter deixado para você aí uma sementinha, plantado uma semente aí de conhecimento, ou plantado uma semente de uma pessoa que precisa de ajuda. Aí estamos aqui para ajudar vocês tanto com a parte de educação física com o Ítalo, quanto na parte de fisioterapia comigo. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Evandro. Muito obrigado a você que esteve conosco até o final e que também pôde fazer parte, né, desse podcast, certo? Eu também quero agradecer aos nossos parceiros, né? A Sandro Filmes, Starfit, LB Brinde, LA Móveis, tá? A Microgames, a ABB. Muito obrigado, tá? Por estar aqui conosco, por fazer parte desse projeto, tá? Somos muito gratos a vocês, tá?
E estamos aqui encerrando mais um Pulsar Mais podcast. O podcast que te mantém ativo e bem informado. Pulsar Mais é o espaço onde saúde, esporte e lazer se encontram para transformar sua rotina. Com convidados especiais e temas relevantes, abordamos desde performance esportiva até qualidade de vida e bem-estar mental. Toda segunda-feira, às 21 horas, trazemos informações valiosas, debates envolventes e dicas práticas para você viver melhor e com mais disposição. Acompanhe e faça parte dessa jornada. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você.